depois de muita luta, num dia, num final de semana, dentro de uma imersão, eu vi algo. Tinha um problema. Esse problema eu não tinha tratado. Qual era esse problema? Era algo que eu tinha passado com o meu pai. O meu pai, eu sou filho caçula, nascido em 74, tinha uma música, meu pai cantava essa música para mim, que era uma música que fala do xodó, e ele dizia: você é meu xodó, meu filho. Eu chorei muitas e muitas noites, cantando essa música, pedindo a Deus, que Ele me desse mais um, e você veio, você é meu xodó. E eu fui protegido de tudo que você possa imaginar. Até os 7 anos, meu pai deu uma determinação lá em casa, e disse, e eu fui o único, tá? Dessa forma, até os 7 anos, ninguém toca nesse menino. Aí você imagina a peça rara que essa criatura virou. 7 anos de idade, pastor, sem ninguém tocar. Eu sabia que nem minha mãe podia tocar em mim. Tu imagina a peça rara que eu me tornei. Tu imagina que eu ia virar. E minha mãe virou o meu algoz, da noite para o dia. Por quê? Porque hoje eu compreendo. Ela olhava e dizia assim: eu morro, mas você não se perde. E eu morro de dar pisa em você, mas você não vai se perder. Mas meu pai, na frente do meu pai, ninguém podia tocar no Dezinho. Toque nesse menino não, toque nele que você vai ver o que vai acontecer. No dia que eu fiz 7 anos, meu pai chegou para mim e disse: meu filho, agora acabou. Daqui para frente, errou, peia. Se aconteceu assim, peia. Se isso, peia. E dali para frente eu comecei eu vou me proteger um pouco mais. Mas o estrago já estava feito. Eu agora estava acostumado a ser aquele menino levado, a ser aquele menino mentiroso, a ser aquele menino que escondia tudo e o que você pensasse, para poder se sair de uma pisa. E minha mãe continuou. Só que eu cresci, esse menino cresceu, e aos 19 anos eu fui pai pela primeira vez. E quando eu fiz 20 anos, eu era chefe de uma fábrica, com 7 funcionários, fabricando máquinas para sorveteria, lá no estado de Alagoas. Meu pai se recuperando de uma crise de diabetes. Eu sou de uma família de sorveteiros. Quando eu nasci, meu pai já tinha sorveteria. E meu pai se recuperando, não podia trabalhar, fabricar, ter uma empresa. E eu havia montado uma nova empresa com um irmão mais velho. A empresa cresceu, explodiu. Nós já estávamos vendendo aí perto de 400 litros de sorvete por dia. Então era uma empresa muito forte já. Mas não existe força aonde há desunião. E o meu pai planejou algo para literalmente me tirar de dentro daquela sociedade. E quando meu filho, primeiro filho nasceu, ele executou o plano com meu irmão mais velho. E qual foi o plano? Gaste todo o dinheiro que você encontrar, todo o dinheiro que você pegar, gaste tudo. E aí, depois, ele vai ter que sair de dentro da empresa. E aí eu entro. E foi isso que o meu irmão mais velho fez. Gastou todo o dinheiro que podia gastar em 2 meses. E em 2 meses nós estávamos falidos. E em 2 meses a gente estava brigando. E muito. E numa noite,
Tive uma discussão com meu irmão, e nós apartamos a sociedade naquela noite. No outro dia, a gente estava para poder pegar as coisas que tínhamos dividido, de um para o outro, uma máquina para um, uma máquina para outro, um freezer para um freezer para outro, um liquidificador, aquela coisa de divisão. Meu pai entra na fábrica onde eu trabalhava, com um monte de papel assim na mão, e chegou para o meu patrão, que era um dos meus irmãos, e disse: olha, está aqui as contas desse teu funcionário aí, ó, que bagunçou a vida daquela empresa lá. Então, ó, vê se paga essas contas, que eu preciso disso aqui tudo resolvido agora. E aí meu patrão não tinha o que fazer, porque era filho também. Ele olhou para mim e disse: o que eu faço? Eu disse: vai. Meu irmão paga todas as contas, 2 meses de contas, cheque voltado, energia, água, leite para pagar, açúcar, o que você pensar de dívida. Paguei tudo naquele dia. Quando ele recebeu tudo, saiu do escritório, e eu estava na fábrica, liderando os rapazes. Aí eles: vem cá você agora, quero falar umas coisas para você. Você não é um filho não. A partir de hoje você não é meu filho. E eu te digo mais: você só veio para fazer caca. Você só veio para destruir as coisas. Você só veio para me dar tristeza. E eu te digo mais ainda: você não nasceu não. Você foi excretado da sua mãe, para não dizer outro nome, tá bom? Aquilo tudo entrou em mim, na frente daquelas pessoas, dos meus liderados, e aquilo tudo virou um memorial, virou uma trava na minha vida. A partir daquele momento, literalmente, de vez em quando, eu me sentia uma caca, aquela coisa que o cavalo excreta lá atrás. Eu me sentia exatamente isso, porque o meu pai havia falado isso. Então, se o meu pai falou isso, quem eu sou? Quem eu seria? Se aquele que me criou falou isso, quem eu seria? Só que o interessante, para depois a gente entrar de novo na palavra, é que aquilo tudo aconteceu, e da noite para o dia, toda a minha história com meu pai, aquele pai que me colocava no colo aos 5 anos para comer, eu com 5, 6 anos, ele fazia isso, era frequente. E era frequente ele sentar comigo, conversar, cuidar, brincar, um pai normal. Mas tudo isso eu esqueci. Tudo isso foi embora. Aos 20 anos. Amados, eu tenho 50. Vou fazer 51 em novembro. E você olha e diz assim: e até quando que você ficou com isso? 2017 eu comecei a buscar, e lá em 2020 para 21 eu entendi que isso era a trava da minha vida. Isso era a trava da minha vida. Era essa situação com meu pai. Só que tinha um problema. Meu pai havia morrido em 2001. Como é que ia acertar as contas com ele? Como é que ia resolver com ele? Eu tinha ido embora. E ele foi para Jesus. Amém? Ele aceitou a Jesus. Esse é um outro capítulo, não posso falar agora. Mas eu fui atrás de como resolver isso, essa equação. E eu descobri que a imagem, a memória do meu pai estava aqui, como está agora aqui. Porque teu cérebro não consegue diferenciar imaginação de realidade.
Se você fechar os olhos agora e eu começar a falar de limão, a maioria de vocês vai salivar. Sabe por quê? Porque você não consegue identificar, o seu cérebro não identifica. E essa imagem está aqui, estava aqui, só que ela estava corrompida. E através desse corrompimento da imagem do meu pai, era que em alguns momentos eu crescia e eu parei na 11ª. Eu não me lembro mais, se foi mais eu não sei.